Nesta série de raios divinos, nós vamos falar um pouco sobre os raios, sobre a luz divina, essa luz que é uma porção multicolorida de frequências vibracionais e está em cada um de nós, ela pode se manifestar em cada um de nós através de uma cor específica, de um atributo ou uma qualidade divina. Mas antes, para entendermos tudo isso, eu quero falar um pouco com vocês sobre a fraternidade branca e os mestres ascensionados, que foram eles que nos trouxeram essa frequência, esse ensinamento, tá? Antes eu quero me apresentar, eu sou Mari Goyer, eu sou terapeuta holística e trabalho com a mesa sistêmica multidimensional, que é uma mesa radiônica, e eu percebo assim que vários decretos que eu faço na mesa para fazer o tratamento com as pessoas, existem algumas definições, nós acionamos alguns mestres ascensionados, nós pedimos a cura através dos raios divinos e as pessoas ficam sem entender muito o que é toda esses decretos, quem são, o que significa. Então, por conta disso, eu resolvi fazer uma série e começando agora pelos raios divinos, eu vou falar dos 7 raios divinos e hoje nós sabemos que tem mais raios, tá? Mas inicialmente foram trazidos esses 7 e cada 7 raios é tem o atributo, né? Tem uma atribuição de um mestre ascensionado. Então, eu vou ler aqui para vocês um pouco sobre a grande fraternidade branca que está no livro da Patrícia Cândido, nos grandes mestres da humanidade. Eu vou estar lendo porque eu gostei muito da maneira como ela colocou sobre a fraternidade branca, bem resumido, e falando um pouco dos 7 raios. Então, nessa primeira série, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre isso, tá bom? Então, a grande fraternidade branca. No século XIX, a humanidade atravessava uma época difícil de enorme ignorância espiritual. Crise essa que perdura até os dias de hoje. Assim, os grandes mestres, lá do plano superior, sempre muito atentos à nossa evolução, elaboraram um plano divino para que recuperássemos nosso caminho de volta à consciência divina. Quando ocorreu a primeira fase de implantação do plano celeste, tomamos conhecimentos da grande fraternidade branca, um movimento silencioso para conduzir a humanidade na senda da espiritualidade e para que nós nos libertássemos de milênios vivendo no medo. Esse plano também previa a libertação daquele Deus de que tínhamos medo, que era fragmentado, distante e separado de nós. Acredita-se que o principal papel da grande fraternidade branca foi o resgate do Deus interno que mora em nosso coração. Nesse movimento foi criada a Sociedade Teosófica para unir os conceitos espirituais do Oriente e do Ocidente e também para trazer os seres humanos à universalidade das religiões. A grande fraternidade branca também é conhecida por outros nomes, como Hierarquia dos Iluminados, Governo Oculto, Ponte para a Liberdade, etc. A hierarquia espiritual é uma cadeia universal de seres de grande evolução, que constitui o meio pelo qual Deus promove a descida da presença e do poder de sua consciência. O nível de realização espiritual de cada um é o critério que estabelece a posição nessa escala chamada hierarquia. A grande fraternidade branca é composta de anjos, arcanjos, elohims e mestres ascensionados. Todos os seres estão em processo de evolução e o trabalho dessa fraternidade da luz
É lembrar-nos que somos seres espirituais e, com nossa consciência superior, nos libertar da frequência vibratória que nos limita ao planeta Terra. E assim termos a chance de voltar a viver com nossas famílias cósmicas. Estamos sendo convidados a evoluir, por isso estamos nessa escola chamada Terra. Quem são os mestres ascensionados? Os mestres ascensionados são seres que já viveram neste planeta em algum momento de suas evoluções e atingiram a supremacia, o completo domínio sobre o tempo, espaço e sobre as energias cósmicas. O mestre acumula todas as virtudes, talentos, conhecimentos e poderes que a alma adquiriu durante as várias encarnações. Embora muitos mestres tenham alcançado a liberdade absoluta ao ascenderem na luz, resolveram não abandonar os seus irmãos e irmãs na Terra e passaram a ajudá-los. Esta é uma demonstração de extremo amor e dedicação ao próximo. Os anjos e arcanjos. Todos nós já ouvimos histórias sobre os anjos, pessoas que foram misteriosamente auxiliadas quando estavam em perigo iminente. Eles nos avisam de modo a evitarmos situações de perigo. Guiam aqueles que têm de tomar decisões difíceis. Oferecem conforto, iluminação e cura. Os anjos são uma extensão de Deus. Ele os criou para serem um elo especial de ligação entre nós e os planos superiores. Os anjos são espíritos divinos, mensageiros enviados por Deus para entregar a sua palavra a seus filhos. Já um arcanjo é uma hierarca das hostes angelicais, ou seja, tem um posto mais elevado na ordem dos anjos. Os Elohims. Elohim é um dos nomes hebraicos de Deus, significando ser poderoso ou ser forte. Também são espíritos de Deus. Os Elohims desempenharam um papel muito importante na construção desse sistema solar e na preparação da Terra para a habitação. Dentro da hierarquia dos Elohim, existem os elementais, construtores da forma, espíritos da natureza que servem a Deus e ao homem nos planos da matéria. Esses espíritos são também chamados de elementais. Os seres do reino elemental são os seguintes: os silfos, que controlam o elemento ar, os gnomos e as fadas, que controlam o elemento terra, as ondinas, que controlam o elemento água, e as salamandras, que controlam o elemento fogo. E os 7 raios. Para compreender melhor como os anjos e os mestres ascensionados podem nos ajudar, temos que compreender o mundo dos 7 raios. Na Terra, a grande fraternidade branca é simbolizada pelo arco-íris, que, segundo a Bíblia, é um elo de ligação entre Deus e o homem. Do mesmo modo que um raio de sol, ao passar por uma prisma, é refratado em 7 cores, também a luz espiritual se manifesta em 7 raios. Cada raio tem uma cor, frequência e qualidade específica da consciência de Deus. As 7 cores dos raios são a divisão natural da pura luz branca. Essas 7 cores representam as virtudes que o homem precisa desenvolver durante o seu programa de evolução para a sua ascensão. Devemos lembrar que em cada uma das chamas está armazenada uma determinada qualidade e que todas são determinadas entre si, sendo que a soma representa o próprio divino. Cada raio não é superior ao outro, mas eles se complementam de forma divina. Cada alma
encarnada está mais sintonizada com um desses raios, a qual representa o seu verdadeiro caminho interno ou oculto. Como a alma precisa atingir a perfeição humana e espiritual nos 7 raios para chegar à luz. Em cada encarnação, ela coloca a personalidade na condição de ganhar experiência em um dos raios. Devido à época de transição que a humanidade está atravessando, numa mesma encarnação, a alma pode ganhar experiências em mais de um raio, dependendo do nível e da programação evolutiva da alma e de suas reais necessidades de crescimento espiritual. Através do trabalho com os raios e seus regentes e os mestres ascensionados, temos uma compreensão, consciência e conhecimento da vida espiritual de nossas almas, de nossas vidas terrenas, que são muito mais abrangentes e transcendentes do que supomos. Existem milhares de mestres ascensionados, e os que nós vamos falar nesses próximos série de vídeos, que vão ser 7 capítulos, são os 7 principais raios divinos. Hoje nós sabemos que tem em média 24 raios, tá? Tem algum estudo que já está para 49 raios, mas nós vamos falar nessa série sobre os 7 raios divinos e também vamos falar sobre os mestres de cada raio. Então, em cada série, eu vou estar falando com vocês e ativando também no final, nós vamos ter o exercício, uma meditação das frases, o decreto para cada raio, para que esses raios possam ativar dentro de você, tá bom? Eu espero vocês no próximo áudio, no próximo vídeo. Então eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal, acione ali o sininho para você receber o próximo vídeo falando sobre o raio azul, ok? Até mais. Gratidão.